Hoje, os mandantes do crime continuam livres. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Um ano de luta por justiça e contra a impunidade. No Rio de Janeiro foi um dia inteiro de homenagens para lembrar os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Especialista alerta, é mentira que há rombo na Previdência. O banco tem papel fundamental na quebra desse patrimônio. Sindicato dos Metalúrgicos cobra que uma CPI seja instaurada na Assembleia Legislativa para investigar o fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entra com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão da medida provisória de Bolsonaro, que pretende cobrar o imposto sindical via boleto bancário. Após a audiência de custódia agora à tarde, o PM reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz, acusados dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, tiveram prisão preventiva decretada por posse ilegal de armas. Eles já estão presos desde terça-feira. Hoje, os crimes completam um ano. No Rio de Janeiro, houve atos e homenagens às vítimas durante todo o dia. A repórter Viviane Nascimento acompanhou as manifestações. O dia começou com homenagens por todo o país. No local da execução, um ato puxado por mulheres negras e por familiares de vítimas de violência. 365 flores para lembrar o número de dias em que a sociedade ainda espera pelo total esclarecimento do crime. Música, discursos e poesia para lembrar o legado de Marielle. Eu me lembro de toda essa trajetória da Mari, dessa proximidade de luta, de pensamento, de existência, e estar aqui presente é revidar uma violência com uma resposta. A gente não vai deixar essa violência silenciosa. Um levante contra a impunidade. Nós queremos conhecer o mandante, nós queremos ver o seu julgamento, nós queremos ver quais vão ser as medidas tomadas em relação a isso. Nós sabemos que isso é só uma pontinha do iceberg em relação ao que aconteceu com ela. Os nossos mortos têm voz, que nós somos a voz dos nossos mortos. A Marielle era a nossa voz. Nas escadarias da Assembleia Legislativa, parlamentares discursaram cobrando a continuidade das investigações. Hoje está na rua, 365 dias após a sua morte, é de novo falar que precisamos de justiça, que esse Estado precisa apresentar quem mandou matar a Marielle. Com a presença de autoridades, familiares e amigos de Marielle, foi realizada uma missa na Igreja da Candelária. Na saída, os pais da vereadora foram saudados por praticantes de religiões de matriz africana. Para nós isso é o início do desvelo de um rolo, de uma teia muito maior, do aparelhamento do Estado por grupos paramilitares que odeiam qualquer tipo de projeto inerente à defesa dos direitos humanos. Hoje é dia de pedir justiça, de resistir por todo o povo negro que ainda continua morrendo, por esse projeto contra esse projeto genocida que também executou Marielle Franco, mulher negra, favelada. Mesmo com a emoção das celebrações religiosas, a preocupação com os rumos das investigações depois da prisão dos executores continua. A substituição do chefe da Delegacia de Homicídios causa desconfiança. A sua saída está coberta de mistérios aí. Ele mesmo diz que essa possibilidade dele ir para a Itália, fazer um intercâmbio cultural, técnico, é algo que está em estudo e o governador se apressa em dizer que já está resolvido. É muito estranho, não esperaram nem uns dias, né? Eu não sei, o Gineton queria, aí já disseram que é divergência dentro da Secretaria de Polícia Civil. Isso é tudo pequeno demais para a grandeza da tarefa de desvendar um braço importante de algo que é histórico no Brasil, que é a máfia no poder, a eliminação de quem incomoda. A educação pública de qualidade também era uma bandeira de Marielle. Por isso, uma das homenagens do dia foi uma aula magna, realizada em praça pública, na Praça da Cinelândia, onde fica a Câmara de Vereadores em que ela trabalhava. Com o tema Eu Sou
Porque Nós Somos, a aula abordou assuntos como memória, ancestralidade e direitos humanos. É importante ressaltarmos o termo Sou Porque Nós Somos, porque nos resgata uma filosofia ancestral, uma filosofia de África, que resgata essa noção da comunidade, resgata essa importância de estarmos andando juntos e coletivamente. E Marielle representa muito disso, ela deu voz e vez a vários segmentos da sociedade que não eram ouvidos e que eram subjugados pelos poderes que estão aí. Na praça lotada, a lição e da necessidade de continuar a mobilização por justiça. Afinal, ainda há perguntas a responder. E agora, ao vivo da Cinelândia, no Rio de Janeiro, a repórter Rosângela Fernandes conta como está o ato em homenagem a Marielle. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Ana Flávia. Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson? Essa é a pergunta que ecoa aqui nessa noite de quinta-feira no Rio de Janeiro. A Praça da Cinelândia está totalmente tomada por uma multidão. Depois de um dia inteiro de manifestações, hoje em diferentes pontos da cidade, como vimos na reportagem, uma multidão está concentrada aqui exatamente em frente à Câmara Municipal, onde Marielle atuava e onde os corpos dela e Anderson foram velados há 1 ano. O ato tem poesia, tem discursos, tem dança e a Cinelândia está repleta de faixas e bandeiras pedindo justiça. A prisão dos 2 envolvidos no assassinato reduziu um pouco a pressão, mas aqui todos querem continuar pressionando para que o caso de fato seja esclarecido. Todos afirmam que a justiça só será feita de fato quando os mandantes do crime foram presos. E a voz de Marielle continua ecoando. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rosângela, pelas informações. E daqui a pouco você vai ver as homenagens a Marielle no Brasil e no mundo. Justiça suspende medida provisória do governo Bolsonaro que obrigava pagamento de contribuição sindical via boleto e não mais na folha de pagamento. O movimento sindical trava uma dura batalha para manter o recolhimento do imposto pago pelos trabalhadores em folha. Na semana passada, a Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu manter o desconto nos olerites, acatando a ação judicial de 2 entidades sindicais. Fizeram isso num período sensível, porque a gente tem um fechamento das folhas acontecendo justamente aí por volta do dia 8, dia 10 do mês, dentro dos tribunais, enfim, nas empresas e no setor público, principalmente nesse período, e não daria tempo dos sindicatos reagirem a essa medida tão deletéria, né? Ela era publicada numa sexta de carnaval, véspera de um feriado nacional, né, que no nosso país é tradicional, na nossa cultura, e imediatamente nós autorizamos, assinamos as procurações, a documentação e foi dado ingresso. Foi proposta essa ação aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro, do SISJUF em face da União, cobrando a liminar, né, uma antecipação de tutela para suspender os efeitos dessa medida provisória. Existia ali uma invasão da União, do Estado, né, do governo, em cima da liberdade de organização da classe trabalhadora, da organização sindical, né? Costa não tem dúvidas de que a MP 837, editada na véspera do Carnaval, é mais uma investida de Bolsonaro para enfraquecer sindicatos e a Justiça do Trabalho. Existe um enfraquecimento da Justiça do Trabalho, do acesso à Justiça, existe um enfraquecimento, várias investidas contra a organização da classe trabalhadora, contra os sindicatos. A gente viu aí no fim do imposto sindical, da contribuição sindical propriamente dita, uma redução aí na arrecadação, principalmente no setor privado, pelo que a CUT divulgou no ano passado, algo em torno de 80% já no primeiro semestre de aplicação lá da reforma trabalhista, né? No dia 11 de março, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão desta medida provisória. A OAB de São Paulo também questionou a legitimidade da MP. Não encontramos, nos considerandos dessa medida provisória, nenhuma situação que revelasse, de fato, a existência de uma situação de urgência ou de relevância a autorizar a edição da medida provisória em pleno carnaval. Para haver uma situação de urgência ou de relevância, é preciso haver
uma situação de ruptura, uma situação excepcional, tanto do ponto de vista social, econômico, político ou jurídico, com relação à matéria. E, salvo o melhor juízo, não observamos, não constatamos essa situação de anormalidade, de excepcionalidade, a justificar a edição dessa medida provisória. Miguel Torres, presidente da Força Sindical, fez um comparativo da MP com o mais cruel pacote de leis do regime militar. Na realidade, nós estamos caracterizando ela de AI-5 sindical, porque ela intervém diretamente no movimento sindical sem nenhum motivo que possa ser amparado pela lei. Então o governo está perdendo o medo e a vergonha, acho que pode tudo, e é uma medida que todos os juristas estão falando que tem esses graves erros que nós temos que combater. Hoje, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou nova assembleia na portaria da Ford. O objetivo foi atualizar as informações sobre o processo de fechamento da empresa. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Depois de aprovar a luta permanente em defesa dos empregos, com a participação direta do Sindicato dos Metalúrgicos nas negociações, os trabalhadores na Ford voltaram a se reunir na manhã desta quinta-feira, na sede da montadora em São Bernardo do Campo. Durante a reunião, as lideranças cobraram a instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo para investigar o fechamento da montadora no ABC. Na Assembleia Legislativa, foi uma articulação para tentar ver se a gente a Assembleia monta uma CPI para verificar, investigar a situação da Ford, dado que a Ford tem recebido do Estado muito incentivo fiscal. E o impacto social da decisão, que na minha avaliação o Estado tem que fazer a Ford indenizar, além dos trabalhadores, também o Estado. Em Brasília, um grupo de trabalhadores tratou do tema com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Foram reivindicar que o fechamento da Ford seja tratado como prioridade durante o encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump na próxima semana nos Estados Unidos. No Congresso Nacional, nós fomos lá porque o presidente Bolsonaro tem uma agenda no dia 19 de março e nós queremos que ele coloque na pauta assuntos pertinentes e coerentes com a situação do país, com a situação de crise e de desemprego. E mostrar lá para o Trump, já que ele vai se encontrar com o Trump, que o que nós queremos discutir no Brasil é esse fechamento da Ford. Por que está acontecendo isso? Após a assembleia, os trabalhadores foram orientados a entrar na fábrica, que segue com suas atividades paralisadas. E nós não desistimos de estar trabalhando. E colocá-los para dentro da planta é exatamente isso. Nós estamos aqui para trabalhar. Se a fábrica não oferece essa condição, não é um problema dos trabalhadores. O ex-presidente Lula se solidarizou hoje aos trabalhadores e trabalhadoras da Ford. Em carta enviada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula disse que recebeu com preocupação a decisão da montadora de fechar milhares de postos de trabalho sem nenhuma responsabilidade social. Lula lembra que está preso há 11 meses, sem provas, uma prisão política como o que aconteceu 40 anos atrás, quando foi preso pela ditadura por defender os metalúrgicos. Lula afirma que, mesmo fisicamente longe da luta, se coloca solidário aos atingidos pela decisão da Ford. Encontro de ferramentarias do Estado de São Paulo debateu políticas públicas para o setor, entre elas a utilização do crédito de ICMS paulista para fomento nas ferramentarias. A liberação de créditos do ICMS foi debatida hoje em um encontro de representantes sindicais com empresários do ramo, no Instituto Mauá. A importância do crédito de ICMS ela tem 3 pilares básicos. O primeiro é a geração de emprego, o segundo é o pagamento de impostos dentro do Estado de São Paulo e o terceiro é a geração de renda não só para o Estado de São Paulo, como para o Brasil como um todo. Que uma vez quando você vende um molde dentro do Estado de São Paulo, você também gera impostos federais. Tá? Essa é a maior importância. Resgatar o setor de ferramentaria virou um desafio para esse time que está à frente dessa discussão nos últimos 5 anos. É um setor importante, nós estamos com o viés agora no setor automotivo, mas isso pode ser ampliado para a linha branca, para a linha marrom, o setor aeroespacial. Tudo sai de um molde, e por que não discutir o setor de ferramentaria? O Brasil tem hoje cerca de 48.600 trabalhadores diretos na ferramentaria, em vários setores da atividade. Deste total, 47% estão no estado de São Paulo e mais de 3 mil concentrados na região do ABC, segundo dados do DIEESE. Nos últimos 6 anos, o país perdeu mais de 18% dos empregos no setor, enquanto no ABC a queda foi mais drástica,
39%. É um setor muito importante, né, para a cadeia automotiva como um todo, porque ele traz a engenharia de base, né, e para o segmento que nasceu automotivo aqui no Grande ABC, muitíssimo importante, né, muitos empregos diretos e indiretos, a cadeia produtiva aqui é muito forte, é um dos 3 polos principais do país, né, junto com Joinville e a área de Betim, Belo Horizonte. Então, estar inserido nesse debate é de grande importância, porque ele está envolvido na cadeia automotiva e nosso interesse sempre é o desenvolvimento da tecnologia, da aplicação e da competitividade no setor. O evento também debateu políticas para o setor, entre elas o programa Rota 2030, que define regras para a fabricação dos automóveis produzidos e comercializados no Brasil nos próximos 15 anos. A gente vem fazendo esses encontros com as ferramentarias regularmente justamente para recuperar a importância do setor no Brasil. E a gente criou muita expectativa na discussão do Rota, foram quase 2 anos discutindo ele. A ferramentaria foi sempre um ponto que a gente lutou muito, porque está lá no início do desenvolvimento do carro. O Rota saiu muito menor do que nós gostaríamos que fosse, mas ele tem ainda alguns dispêndios obrigatórios a ser feito em pesquisa e desenvolvimento. E o nosso foco e a nossa intenção nas discussões é que a ferramentaria de fato faça parte desse aporte que vai ter dentro do Rota 2030. A cada dia fica mais claro o caráter autoritário do governo Bolsonaro. Provas disso são a espionagem de religiosos que organizam o Sínodo de Manaus e a promoção da delegada Érica Marena, que perseguiu até o suicídio o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. A análise é do comentarista político José Lopes Feijó. Jair Bolsonaro, neste final de semana, deu mais um passo nesta direção. Ele utilizou fake news produzida por um site bolsonarista para expor uma jornalista e um jornalista, acusando-os de coisas que eles não fizeram. Por exemplo, dizendo que a intenção da jornalista do jornal Estado de São Paulo seria de expor Flávio Bolsonaro para derrubá-lo e derrubar o governo Jair Bolsonaro. E para isso se utilizou de uma fake news produzida por um site bolsonarista especialista na produção de vídeos e notícias falsas. É assim que tem se comportado o governo Jair Bolsonaro, que ataca dia e noite as instituições, as pessoas, buscando intimidá-las, seja como medidas como a 873, que quer sufocar o movimento sindical, seja com a utilização de fake news, assim como foi feito durante a campanha eleitoral, aonde o jornal Folha de São Paulo noticiou a produção e a disseminação em massa de notícias falsas para atacar o candidato Fernando Haddad, seu opositor. Assunto que até hoje o Tribunal Superior Eleitoral não investigou e não estabeleceu as devidas punições a quem desrespeitou a lei eleitoral usando dinheiro de Caixa 2 e empresarial, que é uma absurda ilegalidade. O que nós estamos assistindo é a construção desse Estado autoritário que quer se impor pelo terror e pelo medo. Já tem Jean Willis, que se exilou por sofrer ameaças de morte. Agora, a filósofa Marcia Tilbury, que também por sofrer ameaças de morte saiu do país, e assim vai caminhando. Jair Bolsonaro publica uma fake news, uma notícia falsa, expõe jornalistas, a assanha dos seus seguidores, a perseguição dos seus seguidores, a ameaça dos seus seguidores. Este é um regime que busca intimidar todos aqueles que não concordam com ele. E só a construção e a unidade dos que defendem a democracia através de uma frente democrática popular poderá barrar o estabelecimento deste regime que quer se impor pelo medo e pela intimidação, não importa que utilizando notícias falsas. Daqui a pouco, após um ano da morte de Marielle, cadê os mandantes do crime? A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você.
é que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom pra você, é bom pra todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim e vamos aos comentários. O Hélio Ribeiro escreveu: essa onda de ódio que assola o país tem a marca Bolsonaro. Você já viu um chefe de Estado fazer o gesto de uma arma para uma criança? Isso eu nunca vi. A Elizabeth Ferreira escreveu: queremos justiça, queremos a prisão do mandante da execução de Marielle já. E Irapé participou escrevendo: Marielle, presente, reforma da Previdência, nem pensar. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. A gente volta a falar sobre os atos que marcaram um ano da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Várias cidades brasileiras foram palco de manifestações. Em Rio Branco, no Acre, movimentos sociais prestaram homenagens a Marielle Franco com mensagens como Marielle vive. Na Bahia, mulheres marcharam pelas ruas de Itaberaba, na Chapada Diamantina, em homenagem a Marielle. Em Minas Gerais, os atos foram por justiça a Marielle e aos mortos do crime da Vale em Brumadinho. Manifestantes paralisaram o trem da Vale e caminharam pelas ruas para prestar homenagens. Manifestantes pediram justiça por Marielle durante intervenção realizada na Universidade Católica de Recife. Em Brasília, em ato por Marielle na Câmara, deputados seguraram faixas com a pergunta: quem mandou matar Marielle? Uma faixa com o rosto de Marielle foi estendida na ponte Juscelino Kubitschek, em Teresina, no Piauí. Uma homenagem e também um pedido de justiça pelos assassinatos da vereadora e do motorista Anderson Gomes. No centro de Porto Alegre, manifestantes pediram justiça para Marielle. A reportagem é de Guilherme Oliveira. É muito importante que nós, mulheres trabalhadoras, mulheres negras trabalhadoras, nós estejamos aqui somando nesse dia de profunda indignação. É um ano da morte de Marielle, do assassinato de Marielle Anderson, e até agora não sabemos quem foram os mandantes e quais foram as motivações políticas. Esse é um momento muito importante, né, de mobilização, não só no Brasil, mas no mundo, numa semana onde prenderam suspeitos da morte, e agora, nesse dia que completa um ano da morte de Marielle, a pergunta que não quer calar é quem mandou matar. Marielle é um símbolo para nós, porque a impunidade em relação ao caso da Marielle é impunidade em relação a todos os casos de mulheres negras, periféricas, que não são resolvidos, que não são solucionados. E a Marielle foi calada porque era uma mulher que metia o dedo na ferida. Então a gente